Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Mais uma vez, já deixando aqueles convites, cara, para você deixar o seu like, se inscrever no canal, sejam todos muito bem-vindos. Vai perder esses 2, 3 segundos e vai nos ajudar bastante, então aperta o botão vermelho de inscrever-se, beleza? Também quem puder, sempre é importante, né, compartilhar os vídeos com os amigos rubro-negros, mais amigos ver aqui o nosso canal, a gente vai gerando os nossos conteúdos, espero que todos vocês gostem. Hoje, inclusive, eu acho que é um vídeo muito importante, que a gente vai falar sobre mentalidade, inclusive se você quiser compartilhar com aquele amigo que tá um pouco ressabiado, eu aposto que você tem, o amigo que tá ressabiado com o Paulo Souza e tal, não gostou muito da ideia, não sei o quê. Inclusive, eu acho mais fácil você encontrar esse amigo do que encontrar um amigo que gostou, né? Mas enfim, vamos falar sobre mentalidade, que isso é muito importante, cara. A gente acaba ficando muito preso a qual o esquema de jogo, o que fez no time do Basel, o que fez na Fiorentina, inclusive Fiorentina, todo mundo só fala da Fiorentina, o que faz no Bordeaux, o que faz na Polônia, mas e a mentalidade? Porque a origem é a mentalidade, né? Aquilo ali tem muito a questão do contexto. Inclusive a galera que gosta assim, de tática, estudar tática, tem muita questão do contexto. Se você ignorar o contexto, você tá analisando jogo de videogame, na verdade, beleza? Então vamos falar sobre a mentalidade. Não é tão simples assim a gente encontrar algumas entrevistas, eu vou passar alguns pontos pra vocês que é muito importante, diz mais até do que como ele coloca o time dele em campo. Tem uma questão sobre espaço-tempo, galera aí que já ouviu falar sobre tudo com o Xavi, com alguns outros jogadores que falaram sobre isso, o Henry também falou sobre isso, espaço-tempo, ele fala sobre isso, por isso que a gente fala que tem que ter um pouco de esse dinamismo do jogo dele, tem muita questão também com a questão cognitiva e intelectual. Mas vamos lá, vamos passar a falar sobre a questão da mentalidade. Não é tão fácil assim ouvir o Paulo Souza falar sobre futebol, ele é um cara, inclusive ele falou, né, nessa entrevista que é um cara tímido e tal, mas eu consegui encontrar algumas matérias sobre ele e inclusive foi no Tribuna Expresso, uma mídia esportiva portuguesa que falou um pouquinho com ele. Bom, primeiro ele fala sobre o trabalho da Fiorentina. Ele mesmo diz que o trabalho que ele fez na Fiorentina foi o mais positivo, abre aspas. A que mais próximo esteve do que idealizei foi a Fiorentina, sem dúvida. Tínhamos jogadores tecnicamente muito evoluídos e entre o reconhecimento do espaço, a tomada de decisão e o expressaram-se tinha uma velocidade extraordinária. E isso permite ultrapassar qualquer obstáculo individual, sectorial ou coletivo. Faltou-nos muito a última parte, que era ter vários jogadores com muito potencial de finalização. Então, de fato, o pessoal que tem analisado bastante o trabalho dele na Fiorentina tem visto que era um cara dominante, era um cara realmente, o time fluía, foi um jogo que deu muito certo, mas como ele mesmo diz, nos últimos metros, faltava ali uma questão de finalização, nos últimos metros o time pecava um pouco. Inclusive isso eu já falei sobre qualquer treinador, o treinador que fala ao contrário ele está mentindo para vocês, os últimos 15 metros, o período ali da finalização, da tomada de decisão, ou seja, ali do último passe, da finalização, do passe de profundidade, nenhum treinador no mundo tem domínio sobre o que o jogador vai fazer. Ali é a liberdade criativa. Ali o jogador tem a sua liberdade de expressão, tem o livre-arbítrio de escolher o que vai fazer. E inclusive ele fala que na Fiorentina, nos 15 metros finais, criava-se a solução. Mas nos 15 metros finais, a execução do jogador era equivocada e tal, mas ele falou bem, inclusive, desse jogo da Fiorentina. Uma outra parte interessante dessa entrevista dele, abre aspas. Uma equipe de futebol é uma microsociedade onde tem que existir um mínimo de regras, porque há diferentes personalidades e culturas. Tem que haver uma linha que permita a coexistência de toda a gente. Com o tempo, os meus jogadores percebem que todas as minhas decisões são para a equipe, para podermos ganhar e para podermos ver um futebol dentro do que trabalhamos. Mas, sobretudo, que existe coerência nas minhas decisões dentro do nosso objetivo, que é ganhar e ver o melhor futebol, com os melhores jogadores, tentando dar oportunidade a todos que expressarem as suas potencialidades. Aqui ele fala sobre a questão da liderança, e muito também tem se falado sobre a liderança. Qual é o modelo de liderança do Paulo Souza? Eu já ouvi, inclusive, pessoas falando que ele é brother de jogador, que assim, uma polarização de informações, e aí me perdoe, eu vou confiar naquilo que eu escutei, na informação que eu recebi. Ele é um cara de muito, muito rigor. E isso é necessário. Seja o Paulo Souza ou o seu treinador preferido, esse cara precisa para colocar alguns eixos no Flamengo, né? Muito se fala do Flamengo, uma permissidade, algumas pessoas, tal, a liderança, alguns jogadores acabam, né, tendo um domínio por muito tempo de clube e tal, não sei o quê. É necessário, de fato, um treinador que convença os seus atletas, que tenha um punho forte, sim, para que o Flamengo ordene e assim pensa, né? Aquela simbiose realmente daquilo que o treinador pensa e daquilo que um grupo de jogadores
também pensa e assim a equipe vai caminhando com a mesma mentalidade. Um ponto também que é muito importante no que ele falou é sobre espaço-tempo, que é um tema um pouquinho mais complexo. Inclusive vou colocar para vocês no link na descrição desse vídeo, tem um link, uma postagem que eu fiz há poucos minutos antes de gravar esse vídeo, sobre o que o Xavi, ex-jogador do Barcelona, hoje ele é treinador inclusive do Barcelona, falou sobre espaço-tempo. Ele vai explicar e vai falar muito melhor do que eu, obviamente, para vocês. Então eu vou deixar o convite e depois vocês dão uma passadinha na descrição, tem um link dessa postagem. E o que o Paulo Sousa fala sobre o espaço-tempo? Vamos, antes da gente refletir sobre, vamos aqui ouvir e ler o que o Paulo Sousa falou. Sendo protagonista em todos os momentos do jogo, mas fundamentalmente com a bola. Gosto de ver as minhas equipes a expressarem todo o seu conteúdo romântico ou poético, individual e coletivo, de forma que tenham domínio sobre o adversário. E esse domínio tem muito a ver, no meu ponto de vista, com espaço e com tempo. Requer, sem dúvida, uma inteligência tática importante. O que é a questão do espaço-tempo? O que é essa temporização? Inclusive, até mesmo o que o Xavi fala é você criar uma situação, você criar uma solução na hora certa, no momento certo. A hora certa é o tempo, no momento certo é o espaço. Você encontrar um Arrascaeta no entre linhas, no momento que ele está livre, você encontrou, já dá essa bola mais rápido possível para ele que ele tenha tempo de pensar, tenha tempo de dar a sua liberdade criativa, de dar um passe em profundidade, dar uma finalização. É você encontrar no momento certo, fazer o movimento certo, um Gabigol com espaço para ele decidir. E isso requer, obviamente, como o próprio Paulo Sousa fala, inteligência tática. Não é fácil você inclusive, um grupo de jogadores assimilar isso e eles conseguirem produzir esse jogo muito bem, porque senão vai ter aquele famoso passe na fogueira. Eu tenho certeza que vocês sabem que tem jogador do Flamengo que dá passe na fogueira. Ele vai prendendo, ele vai prendendo, ele vai prendendo, ele vai prendendo, chega um limite já dele, ele toca para um companheiro na fogueira. Ele temporizou errado, ele prendeu demais e na hora de dar o passe, ele dá o passe pro cara tá marcado, o cara tá com a linha lateral. Isso não existe. Então ele tem que saber jogar o jogo dele e jogar o jogo coletivo. Sobre essas questões dos espaços, tem muitas terminologias que falam sobre a questão do espaço no futebol. Eu só quero enfatizar entre dois desses, que são, talvez, na minha opinião, são os mais importantes. Você está com a bola, então é o espaço do você, possuidor da bola, com o adversário, é esse espaço, e o espaço das costas do adversário para trás. Tudo que vem para trás do adversário, eu acho que é um espaço fundamental e aquele que está entre o possuidor da bola e o adversário, o seu marcador, digamos assim. Então são dois, entre vários desses espaços, aí não vamos se aprofundar tanto, sobre esse espaço que tem no jogo de futebol, sobre espaço-tempo, fala-se muito do ataque posicional, fechado? E um outro ponto também muito importante, que ele já falou sobre, é este, abre aspas, é estar o maior tempo possível no meio campo adversário. Mesmo com equipas onde em dia bem capacitadas fisicamente, taticamente, também bem definidas, com espaços bem curtos e que através da identidade comum e do dinamismo coletivo a expressão individual possa fazer diferença no último terço, porque o expoente máximo do futebol é o gol. Então, é também a capacidade de produzires durante o jogo inúmeras ocasiões de gol para que entusiasmes quem joga e, sobretudo, quem vem ao estádio. Então essa tentativa, que ele fala de fazer um jogo atraente, abre parênteses, da Polônia não foi, mas aí tem o contexto do dia a dia, perfeito, mas é o que ele diz, isso é aquilo, cara, do cara se expressar, do cara ter o livre-arbítrio de decidir o que vai fazer nos últimos metros. É aquilo que a gente sempre fala, os treinadores, eles têm as soluções dele, as soluções vão até lá o finalzinho do campo e os jogadores têm que executar por todo o campo, principalmente no último, na tomada de decisão naqueles últimos 15 metros, então até o Paulo Sousa acaba falando e verbalizando um pouquinho mais sobre isso. Beleza, galera? Então, fixar na ideia espaço-tempo faz parte do jogo do Paulo Sousa e, mais uma vez, reforço, deixo o link na descrição desse vídeo, você vai cair já direto dessa postagem e aí o Xavi fala com muito mais propriedade, porque além de saber na teoria, o cara na prática também comprovou que tinha domínio sobre isso, além de ter os companheiros ali, Messi e Iniesta, que fizeram esse Barcelona histórico, mas sobre essa filosofia. Tá certo, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo, um abração, tchau, tchau.